Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios, esse programa que há quase 8 anos tem sido um canal de informação com ferramentas e inspirações para o seu crescimento pessoal e profissional. Hoje vamos falar de uma habilidade que todos nós, independente da sua profissão, precisamos desenvolver, a capacidade de vender. No nosso dia a dia estamos sempre vendendo algo ou nos vendendo, mesmo que na nossa vida pessoal. Estamos sempre vendendo nossas ideias e com alguns argumentos certos sobre as vantagens e desvantagens de cada opção, esse convencimento acontece. Vender tem menos a ver com compra efetuada e mais a ver com o ato de colocar as cartas na mesa e explicar o seu ponto de vista. O desenvolvimento dessa skill tem sido objeto de estudo de diversos especialistas no assunto. E hoje eu trouxe aqui no programa uma terapeuta comportamental que criou uma metodologia de vendas baseada nos 7 pecados capitais. Interessante, não? Vem com a gente que eu já estou ansiosa para saber tudo sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Fabiana Fernandes. Obrigada, Fernando. Prazer retornar aqui novamente. Com certeza, depois de alguns anos, né, Fabiana? Verdade. Vamos relembrar um pouquinho aqui da história da Fabiana, gente. Fabiana é uma empreendedora nata. Ela esteve aqui no programa quando criou um food truck de churros. Vocês lembram, não lembram? A Doce Churros. Ela inovou no segmento alimentício e agora ela atua como terapeuta comportamental e palestrante. O que levou a essa virada de chave, Fabiana? Então, Fernanda, desde quando eu vim aqui pela primeira vez, muita coisa mudou, né? Se a gente assistir a entrevista, né, anterior, eu tinha feito vários planos, né? Até Exatamente, mesmo naquele... até em franquia. Isso. Lembro que você estava pensando em abrir uma franquia, criar um modelo de franquia. Exatamente. Eu tinha várias ideias na minha mente, porque eu queria mesmo crescer o meu negócio. Sim. E a partir disso... eu comecei a tentar enxergar algo que eu ainda não tinha, porque eu trabalhava e não conseguia atingir o resultado que eu queria. Uhum. Então eu comecei a observar mesmo o que os outros que já chegaram onde eu queria chegar faziam. Entendi. E eu sempre assim, devido à minha infância escassa, tudo que me faltou, vamos dizer assim, eu tinha os comportamentos que não eram condizentes com a evolução que eu precisava ter naquele momento. Entendi. Então eu comecei a buscar mesmo autoconhecimento, a estudar, aprender, fazer especializações para implantar no meu negócio mesmo. Nem tanto para trabalhar com isso hoje que eu trabalho. Entendi. Foi uma coisa que você buscou se qualificar para atuar no seu negócio, para fazer você alcançar aquele objetivo inicial que você tinha. Exatamente. Entendi. Não foi com segundas intenções. Eu queria mesmo fazer com que meu negócio, meu sonho desse certo. E eu buscando isso, eu comecei a perceber que nós, seres humanos, nós temos padrões de comportamento muito enraizados, né? Vindo mesmo da infância. Sim. Então, quando eu percebi isso, eu quis mesmo, me gerou um certo interesse. Hoje eu sou apaixonada mesmo em estudar tudo que tem relação com a mente, com o desenvolvimento humano, com neuromarketing, com neurociência, porque é uma coisa que eu acho que todas as pessoas, independente do ramo que atuam, deveriam saber, né? Hoje a gente está falando aqui sobre vendas, sobre a influência que nossa mente tem em relação ao nosso consumo. Sim. Então, tudo relacionado a vendas vem do nosso subconsciente. Então, se a gente entender isso, se nós buscarmos mesmo, tudo está ali correlacionado a isso. Com certeza. Muito interessante. Muito interessante. Nós vamos chegar já nesse ponto. Mas antes eu queria que você me falasse, Fabiana, durante esse seu período como empreendedora, quais as maiores lições que você tirou e que você leva para a sua vida, que você levou para a vida? Então, no início eu comecei a empreender por necessidade mesmo, não foi por opção. Então, todas essas dificuldades que eu passei, de imediato, na minha mente eu achava que era uma falta que eu possuía. Mas, na verdade, a nossa maior dor é o nosso maior triunfo. Então, automaticamente, a minha escassez me tornou uma boa administradora, né? Entendi. Tudo muito regrado, então eu já sabia ali a criatividade, né? Quando você tem pouco e consegue transformar aquele pouco em algo,
né, novo. É na dificuldade que vem as oportunidades e que você cresce. Totalmente. É verdade. Né? Faz isso todo não é sentido. clichê, isso é real mesmo. É verdade. Mas aí você acha então que foi justamente nessa fase, na parte administrativa que você conseguiu... Sim, na verdade empreender é um comportamento também, né? Um conjunto de coisas, como a gente estava conversando aqui antes. Sim. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos estar ali alinhado. É como se fosse um círculo ali com vários fatores que você precisa desenvolver para dar certo mesmo. Com certeza. Então, eu executava muito bem, administrava até certo ponto, até onde eu sabia, né? E me faltava mesmo a questão de relacionamento para criar oportunidades. Eu era uma pessoa que eu me sentia muito, eu falo isso até hoje, que eu me sentia autossuficiente. Porque tudo que eu passei lá na infância me fazia ficar um pouco arredia ao me relacionar com as pessoas. Então, isso me afastava das oportunidades. Eu não deixava as oportunidades chegarem. Então, essas crenças que eram enraizadas, né, me tiravam oportunidades. Entendi. Então, como empreender, a gente precisa mesmo de braços, isso é fato, Com ninguém certeza, faz nada sozinho. sozinho. Nós precisamos mesmo desenvolver várias habilidades, vários comportamentos positivos para a gente atingir um resultado melhor. Muito legal. Mas agora como é que foi? Me conta essa migração, né, do empreendedorismo ali da frente da loja para trabalhar com comportamento humano. Como que foi essa migração na sua vida? Então, em 2019, eu comecei de fato mesmo a aprofundar mesmo, né, nessas especializações, desses cursos, e me surgiu a vontade de abrir uma nova loja, porque eu antes tinha falado que eu nunca mais ia mexer com loja, né? Eu nunca mais é muito tempo. E eu planejei, fiz todo o plano de negócio, fiz tudo estruturado a partir do que eu estava aprendendo ali, né, de fato. E eu fiz algo totalmente alinhado, tudo certinho, tudo precificado, posicionamento, tudo ok. E surgiu a Lotes. Então a Lotes assim, fez muito sucesso, as pessoas abraçaram, porque querendo ou não, as pessoas que me acompanhavam ali, desde cedo, elas sabiam que qualidade tinha. Sim, então, não, com certeza. O que me faltava eram as outras partes, né? E eu abri a Lotes em 2020, e um mês após veio a pandemia, mas mesmo assim, se não fosse todo o conhecimento, tudo feito certinho, plano de negócio, eu não teria tido sucesso, permanecido. Sobrevivido à pandemia, porque muitos negócios fecharam, especialmente os negócios mais jovens. Sim, que claro. não tinha ainda, né, uma estrutura solidificada, digamos assim, com a clientela, né, no mercado. Exato. E essa pandemia foi algo novo que não tinha como você prever. Ninguém conseguia prever. Não Foi tinha. algo novo. Foi. Então, essa questão da gente conseguir, de fato, prever, no empreendedor gera uma certa tranquilidade, mas era uma coisa que não tinha como. E a Lotes deu muito certo. A partir daí, muitas pessoas começaram a me procurar para pedir dicas. Né? De que fazer, como fazer. A minha irmã mora fora, começou a me indicar pessoas. E eu comecei a ajudar as pessoas, assim, dando dicas do que eu fazia, mas sem muita pretensão, nada. Só que começou a ficar muito... de uma forma que eu não conseguia atender as pessoas da forma que elas queriam. Então, eu comecei a ter que colocar uma regra, uma forma de conseguir atender para entregar o meu melhor, porque eu não sei fazer nada mal feito, eu não consigo fazer nada pela metade. Então, eu montei a minha mentoria, comecei a trabalhar de forma assim, totalmente despretensiosa, e quando eu vi, eu já não conseguia mais atender. Né? Eu abri isso o ano passado para as pessoas daqui. Então, assim, várias pessoas começaram a procurar. Hoje eu tenho muitos clientes mentorados daqui mesmo, mas eu comecei a atender fora.
né? Por indicação, um indicando o outro. E é esse boca a boca mesmo que faz. Com certeza, tudo começa assim mesmo. Exatamente. É verdade, é um processo, né, Fabiana? Um processo, de confiança principalmente, porque se você entrega um bom trabalho, ele é bem feito, automaticamente você tem um bom resultado também. Exatamente. Olha, muito feliz aí por essa sua migração. E a gente está vendo que você se encontrou realmente, sim, né? Eu amo, nessa sua nova roupagem. E a gente vai continuar agora a introduzir. Essa foi só uma introdução, viu, gente? No próximo bloco a gente vai falar mais sobre a metodologia que a Fabiana criou, que tem a ver com 7 pecados capitais. Vamos entender melhor o que é aí o comportamento humano, né? O subconsciente, como que tudo isso influencia no seu negócio, nas suas vendas. Não sai daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo a terapeuta comportamental Fabiana Fernandes, que criou aí uma metodologia que ela vai falar sobre isso para a gente agora. Fabiana, na sua metodologia, você compara os 7 pecados capitais aos personagens da série mexicana do Chaves, Sim. A série mais famosa do mundo, que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, Fernanda, não só do seriado Chaves, mas esses pecados capitais, que na verdade os pecados, para não gerar essa estranheza, a palavra, são basicamente vícios emocionais de todas as personalidades, né? Do Eneagrama. Nós temos vícios emocionais, todos nós temos. Então, essas roupagens que os produtores fazem é para conectar mesmo com o seu público-alvo. Então, não só o Chaves, mas o Bob Esponja, a Turma da Mônica, eu posso citar vários aqui, que eles também são ali, cada personagem tem... Eles condizem com um pecado capital. Para gerar essa conexão com o público. Exatamente. Olha, que interessante. Porque se tivesse somente um vício e um personagem com aquele comportamento... Seria restrito. Não iria gerar conexão com todos os personagens. Por exemplo, você pode gostar mais de um personagem, eu de outro personagem, por ter um comportamento talvez parecido. Exatamente, muito bacana isso. E o que isso tem a ver agora com vendas, Fabiana? O que esses 7 pecados capitais têm a ver com as vendas? Tudo a ver. O que acontece? Nosso consumo ele é totalmente irracional, ele é inconsciente. Nós até podemos ali tomar consciência que estamos comprando algo, mas a tomada de decisão muitas das vezes é inconsciente. Nós temos ali o nosso cérebro reptiliano, que ficam ali os nossos traumas, os nossos vícios, e às vezes nós somos condicionados a consumir a partir desses vícios. Então, se você estimula os gatilhos mentais desses vícios e da nossa criança interior, você consegue gerar um maior desejo do seu produto nessa pessoa. Então, assim, se você identifica que o seu produto gera um gatilho mental da criança interior ali, de pertencimento, de amor, ou vício emocional, basicamente de raiva, de ira, de gula, porque tem pessoas, quando a gente fala de gula, não é só vício em comer, mas é um vício em tudo, talvez de consumo. Sim. E tudo. Então, se você identifica um padrão de comportamento ali na sua persona, você consegue direcionar melhor. Lá na Lotus, por exemplo, ou no McDonald's, que seja, nós ativamos ali alguns gatilhos, né, desses pecados, que é a questão da gula, do pertencimento, que a gente traz, né, essa questão da família, gula por consumir mais, pagando menos, da questão da avareza, porque não adianta, gente, né? A gente vai lá, vai querer comprar uns combos que é mais barato. Sim, não tem essa questão? Verdade. Então, toda a estratégia de marketing, ela é baseada nesses comportamentos. Você mencionou aí o termo criança interior. Muita gente pode não entender, não saber o que é isso. Sim. Antes da gente adentrar mais nesse assunto, o que é a criança interior, Fabiana? A criança interior, basicamente, elas são memórias enraizadas ali por crenças de tudo que você viveu, ouviu e sentiu na infância. Então, se você é mais ligado a pertencer ou a buscar amor
ou a buscar talvez curiosidade, liberdade, se o marketing é direcionado a isso, ela gera mais conexão. Entendi. Essa semana mesmo eu falei sobre o show, né, a turnê do RBD, que gerou aquele caos momentâneo, as pessoas fazem o marketing, né, grátis para as produtoras, porque conecta ali com a sua criança interior, com o que você viveu, que gerou memórias, então conecta. Então, essa questão de ser uma turnê exclusiva gera escassez, então as pessoas querem rápido comprar o seu ingresso, não querem ficar de fora. Então, São vários gatilhos. Vários gatilhos. E o que são as emoções da criança interior e como elas interferem e nos influenciam? Então, essas emoções que são aqui algumas que eu já falei, amor, pertencimento, liberdade, né? Todas essas emoções, elas condicionam qualquer tipo de relacionamento ou consumo. Então, se você conecta com uma pessoa que te traz um pouco mais de... eu faço parte do grupo da Fernanda. A Fernanda, ela tem um comportamento que faz eu me sentir mais pertencente ali na vida dela. Isso gera uma conexão maior até no local de trabalho, com os seus pacientes, com os seus clientes, enfim. Entendi. Qualquer tipo. É quando você se identifica com a pessoa, com né, em algum comportamento que ela tem. Exatamente. Fabiana, quais ciclos emocionais fazem as pessoas consumirem mais? Como que elas influenciam esses ciclos no consumo? Então, como é tudo ali enraizado no nosso inconsciente, se a pessoa ela não tem controle das suas emoções, com certeza ela vai ser muito mais influenciada, né? Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Essa metodologia ela não fala só de vendas, mas se você se autoconhece, você consegue identificar por que você é mais influenciado por aquele tipo de ação de marketing, por aquele produto, por aquela pessoa. Então, quando essas emoções elas se afloram em nós, é onde a gente toma as decisões, que elas são tomadas mesmo pelo nosso inconsciente. Às vezes a gente acha que é racional, mas não é irracional mesmo. Não é irracional. Por isso que a gente é influenciado às vezes pelo influenciador da internet, né? Sim. Que não é nada, talvez não é legal para mim, mas eu quero comprar porque eu achei legal. Sim, e vi ali. Você gostou, você confia nele, você tem uma conexão com aquela pessoa. Exatamente. E uma outra coisa importante, assim, que você falou, eu até recebo muitas mensagens nesse sentido. Pessoas que são extremamente ansiosas compram por impulso. E elas consomem sem necessidade. Exatamente. E isso acaba gerando um problema, isso é um vício. Né? Exatamente. E acaba que o problema delas não acaba ali com aquela compra. É um prazer momentâneo, mas que não está sendo tratado da forma correta. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Totalmente. Essa quebra de crenças para a gente conseguir mesmo saber o porquê desse comportamento que está gerando ansiedade e também ela se conhecer para não saber se ela está sendo levada ali por algo que não faz parte dela mais hoje. Claro. Porque às vezes a gente consome coisas que a gente não precisa porque o nosso cérebro nos condiciona. Verdade. Né? Todo sentido. Olha, nós vamos para mais um rápido intervalo. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Bom, muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Enquanto a gente estava ali no intervalo comercial, Fabiana falou para mim que vamos quebrar o protocolo e ela quer fazer uma dinâmica comigo, gente. Não sei do que se trata, mas com certeza a Fabiana vai explicar para a gente melhor. Só para a gente entender um pouquinho como os nossos pensamentos, eles não são mesmo racionais. Fernanda, segura aqui para mim com esses dois dedinhos assim. Olhe só para o pêndulo. Imagine que ele está balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem mexer as mãos, de um lado para o outro, de um lado para o outro, cada vez mais forte, de um lado para o outro, cada vez mais forte, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Fernanda tem controle dos pensamentos dela. Não mexeu. E você vai tentar agora, imagine que está fazendo círculos.
Imagine que está fazendo círculos, Fernanda. Círculos, círculos, cada vez maiores. Círculos, círculos. Fernanda totalmente concentrada. Uai, isso é bom, isso é ruim? Isso é bom, isso é bom. Que ótimo. Você não é levado pelo inconsciente. Nossa, e eu que achei que eu fosse altamente... Antes de vir cá, e talvez eu teste até com os meninos para você ver que... Isso faz todo sentido, né? Todo. Muito bacana. Porque, na verdade, a pessoa que não tem total controle, ela vai balançar. Vai balançar. Sem ela mexer a mão. Sério, Fabiana? Sem mexer a mão, Que interessante. Eu pensei uma hora que ele fosse balançar. Começou, mas Teve uma hora que ele começou, mas aí eu segurei e falei, não, mas ele não tá balançando, é a mão dela, não é ele. Olha que interessante, adorei. Vamos lá, vamos então a gente finalizar aqui o programa. A gente tem ainda 2 perguntinhas para você, Fabiana. O que você considera uma boa campanha de marketing? Então, uma boa campanha de marketing hoje é baseada mesmo no que o seu cliente espera. Então, hoje, a gente tem que fazer mesmo um estudo muito bem estruturado de qual público você quer atingir e, baseado na metodologia, quanto mais dessas emoções você suprir e desses 14 itens você suprir, você consegue atingir um público maior. Então, por isso que é muito interessante. Lógico que cada negócio, ele tem uma estrutura para tal comportamento, né? Isso, para gerar um pertencimento, um amor, né? Ira, no caso, são mais utilizados para campanhas, né, de solidariedade, né? Porque gera uma ira mesmo, né? Então, você tem que estudar muito bem o seu negócio para saber... O público-alvo do negócio para traçar as estratégias. Exatamente, é planejamento. Planejamento, é estratégia. É isso aí. Agora, Fabiana, vamos deixar agora um conselho para o pessoal que está nos assistindo, para aquelas pessoas que estão começando um negócio ou querem virar a chave do seu negócio. O que você aconselha aí para esse público? Então, muitas pessoas me procuram e perguntam, gente, o que você fez? Né? O que eu devo fazer? Na verdade... Primeiramente, é fazer o básico bem feito, porque se você fizer isso, você já está acima da média de muitos, e buscar mesmo desenvolver as suas habilidades, né? Autoconhecimento, buscar conhecimento em todas as áreas, porque quando você está empresa, você é ali o seu administrador, o seu contador, né? Quem compra, quem vende, então você precisa desenvolver essas habilidades. E tem também os perfis de empreendedores, que isso é interessante, né? Então, assim, tem empreendedor que ele é mais criativo, outro é mais analítico, então a gente precisa saber se conhecer, né, quais habilidades você domina bem e desenvolver as demais que ainda você não tem tanta competência, né? Muito bom. Mas, quebrando crenças, Fernanda, você muda comportamentos. E mudando comportamentos, você transforma os seus resultados. Excelente, sensacional, Fabiana. Muito obrigada por voltar aqui no programa, por trazer tanto conhecimento bacana aqui para o nosso público. Muito obrigada mesmo. Volte sempre, tá? Sempre que tiver mais novidades. Obrigada, é um prazer. Um prazer. E você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado, espero que você possa implementar aí parte desse conhecimento compartilhado aqui hoje no seu dia a dia, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima semana. Beijo, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.